Então vamos lá, irmãos, vamos abrir nossa palavra em Lucas 5, versículo 1. Vamos pegar o versículo 1 aí, vamos até o 11. Versículo do 1 ao 11. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus por podermos ter a liberdade que a Milena falou, né? Hoje nós somos livres para poder abrir uma Bíblia, poder desfrutar da palavra do Senhor. Aproveitemos esse tempo, glória a Deus. Louvado é o Senhor. Podemos ler? Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e pessoas o comprimiam de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem, deixados ali por pescadores que estavam lavando as redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da margem. Então se sentou e do barco ensinou o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: trabalhamos muito a noite toda, Rabi, e não pescamos nada. Mas se você diz assim, lançarei as redes. Ao fazê-lo, tantos peixes foram pegos que as redes começaram a rasgar. Então, fizeram sinais aos companheiros no outro barco para ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundar. Quando viu isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou pecador. Pois ele e todos os outros foram tomados de espanto pela quantidade de pesca que haviam recolhido. Também Tiago e João, sócios de Simão, vieram e Jesus disse: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens vivos. Assim que chegaram com os barcos à beira do lago, deixaram tudo para trás e o seguiram. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Pai querido, a tua Bíblia, a tua palavra, aquilo que o Senhor nos deixou, nos ensina que os teus escritos são lâmpadas para os nossos pés, Pai. Nós queremos caminhar, Pai, de acordo com as tuas instruções, com a tua luz, Pai. Que hoje, cada um de nós, Pai, deixe para trás a escuridão do engano, Pai. A escuridão do que vivia longe da tua palavra, Pai. E que essa luz, Senhor, venha nos guiar de uma forma diferente daquilo que estávamos caminhando até hoje, Pai querido. Fala conosco, fala cada um de nós, Senhor Jesus. Nos transforma através dela, Pai. Através da tua voz aqui, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, irmãos, a gente vê aí o início do ministério de Jesus. Jesus começando ali a se revelar, a mostrar todo o seu poder, a mostrar quem ele era de verdade, né? E como ele encontra, como começa o início desse ministério. Como estava aquela sociedade, aquele povo, vivendo um governo egocêntrico, um governo que governava só para si, para suas vontades, para aquilo que buscava, que queria. Uma religião, ou melhor, uma religiosidade nem um pouco diferente do governo, do sistema natural daquele povo. Uma religiosidade rasa que levava o povo a uma servidão, a uma escravidão, não mais declarada como lá no Egito, quando começa ali a fome, mas era assim uma escravidão. Eles não sabiam mais o que fazer, mas eles ainda esperavam pelas promessas que durante todo o Antigo Testamento eles haviam recebido, de que haveria um Cristo para eles, um Salvador, um libertador de uma vez por todas.
eles esperavam por esse Messias. Eles esperavam no Messias a solução para tudo aquilo que eles viviam. Vocês já ouviram aquele ditado? Ah, me pegou para Cristo? Vocês já ouviram? Por quê? Porque você deposita tudo aquilo que você espera naquela pessoa. E vem disso. Eles estavam esperando ansiosamente a vinda de Cristo. Para quê? Porque Cristo seria para eles a solução de tudo o que eles estavam vendo, todos os problemas, todas as mazelas. E realmente foi o que aconteceu. Não só com eles, mas conosco também. É cura que vocês precisam nessa noite? Em Jesus há. É libertação a sua necessidade? Em Jesus há. É descanso, é refrigério? Em Jesus há. Em tudo está nele. Todas as nossas buscas estão nele, né? Ele é o fim de tudo aquilo que nós buscamos. Aqui no texto, a gente vê uma busca do quê? De provisão. É provisão que você precisa na sua vida? Em Jesus há. Nele está o fim de toda a nossa busca. Só que aqui, o Senhor, além de nos mostrar que aqueles homens, aqueles pescadores, eles tiveram aquilo que eles estavam buscando e esperando, Ele nos mostra que, como eles, cada um de nós que se achega diante de Jesus com suas dores e com as suas necessidades, nós também não vamos sair de mãos vazias. Jesus jamais nos despede de mãos vazias. Mas Ele nos traz assim como que eu posso dizer? Uma sequência de detalhes para a gente não apenas encher as nossas mãos e continuar a nossa vida como está. Ele quer algo mais de nós. Ele não quer apenas encher as nossas mãos. Ele quer fazer de cada um de nós discípulos dele. Era isso que Jesus estava começando aqui. O discipulado. Já faz um tempo, irmãos, que eu vou ler a Bíblia e o Senhor me traz para esse lado. Me faz meditar dessa forma. De eu como pessoa ir além e de ver a igreja indo além, crescendo e avançando, que era esse o plano de Jesus desde aqui, desde essa pesca. Ele não queria apenas encher mãos, Ele queria encher corações e Ele queria encher o reino dele. Através de cada um de nós, começando lá por Pedro, por Tiago e por João. E nós vamos ver hoje que estar com Jesus, que essa pesca nos ensina que a gente precisa mais do que estarmos no culto, do que nos enchermos. É maravilhoso tudo isso. É maravilhoso estarmos em comunhão. Cada minuto do que acontece aqui é maravilhoso, mas o Senhor quer mais de nós. Ele quer que esse momento seja a cereja de um bolo que foi produzido durante toda uma semana de discipulado íntimo com Ele, nas células, nos estudos. É isso que Ele espera de nós, que aqui seja a cereja do bolo. Eu li hoje, acho que foi hoje, que a gente não pode esperar uma vida espiritual bem-sucedida resumindo ela 2 horas num domingo. Não tem como. E Ele deixa aqui detalhes do que Ele espera de nós depois que Ele nos encontra e supre as nossas necessidades. Amém? Vamos aí no versículo 1. Jesus já nos deixa uma lição nesse primeiro versículo. É no versículo 1? Não, mentira, no versículo 4. Jesus nos diz: saia do raso. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Após discursar ali para uma multidão, de trazer a palavra para uma multidão, Jesus ordena a Pedro.
Eu tenho buscado, e na hora que eu estou lendo a Bíblia, ou que eu estou preparando o estudo da palavra, me atentar aos verbos, a forma como a palavra traz verbos. É muito interessante. Aqui Jesus ordena a Pedro. Ele fala no imperativo: vá para águas mais profundas. Eu nunca tinha lido a palavra com essa linguagem, com águas mais profundas. E foi o que primeiramente me chamou a atenção. Jesus, ele chama Pedro para águas mais profundas. Tinha uma multidão ali ao redor. A gente tem aprendido a diferença entre multidão e discípulo. Aqui Jesus preparava discípulos. Mas por que ele preferia Pedro? Não, porque Pedro preferia Jesus. Pedro que está perto. Jesus quer que todos sejamos discípulos, mas todos nós queremos ser discípulos? Ou nós temos nos contentado apenas em ser a multidão? Já está bom para mim ser multidão. Já ouvi, já fui abençoado. Antes de qualquer coisa, irmãos, que o Senhor vai fazer na nossa vida, seja algo que nós estamos pedindo a Ele, ou seja, o discipulado que Ele vai gerar em nós, para que nós avancemos e façamos com que o reino dEle avance, primeiro a gente precisa sair do raso. Sair dessa água batendo nas canelas, né? Como a gente aprende aqui no mergulhar. Nós precisamos ir mais profundo. E não foi uma opção. Pedro, se você quiser, vai mais profundo. Não foi vá. É um mandamento. Foi um mandamento para Pedro, mas é um mandamento para cada um de nós. E eu vejo, através dessa passagem, quando a Bíblia fala sobre água, na maioria das vezes ela está se referindo ao Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo, na maioria das interpretações. E quanto mais profundo estivermos, mais a gente vai conseguir esse relacionamento com Ele. Mais a gente vai sair do natural. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Para pararmos de vivermos no natural. Irmos para o sobrenatural do Senhor. Irmos para aquilo que é espiritual. Porque no espiritual, quanto mais espiritual, mais perto dele eu chego, mais parecida com ele eu fico. Porque o Senhor, Jesus, Deus é Espírito. Quanto mais espiritual eu estou, mais perto de Jesus eu fico. Mais experiências com Ele eu vivo. A partir deste lugar, do espiritual, é que até mesmo o natural começa a ser gerado na sua vida. Você tem buscado uma bênção, você tem buscado romper em alguma área da sua vida. Isso vai ser gerado quando você sair do raso e se aprofundar no Espírito. E avançar e mergulhar cada vez mais fundo. O Senhor nos chama aqui mesmo, nessa terra, para sermos espirituais. Porque às vezes a gente vai pensar assim: Aline, mas já vai ter o céu para eu ser espiritual. Aqui eu estou no natural, eu vou ser natural, sigo no natural. Não, porque é aqui que o reino dele começou. E é através de cada um de nós, do quanto mais profundos estivermos, que esse reino vai se expandir. É através das nossas vidas que eles vão ver a imagem e semelhança de Jesus. Mas o que nós temos refletido? No raso, a gente reflete o natural. A gente vai refletir o espiritual, o parecer com Jesus, quando nós nos aprofundarmos. Foi essa ordem que Jesus deu para Pedro, porque ele sabia que Pedro tinha um coração disposto, que Pedro queria, mas que Pedro ainda estava no raso. E Pedro se aprofunda realmente só depois da crucificação e da ressurreição de Jesus. Mas se aprofundou. Sempre é tempo. Às vezes a gente pode estar aqui
há 10, 20, 30 anos ter nascido num berço cristão, mas ainda estarmos rasos. Essa palavra nos ensina que sempre é tempo de ir mais fundo. E que quanto mais fundo eu for em Cristo, mais fundo eu ainda posso ir. Não nos contentemos, irmãos, com uma vida rasa. Nós precisamos ser espirituais. E como eu sei que eu sou espiritual? Quando a minha vida, ela é o fruto do Espírito, que nós já estamos cansados e descabelados de saber. Quando eu vivo de acordo com aquela palavra, quando eu sou amável, quando eu sou paciente, quando eu tenho domínio próprio e tantos outros, aí eu percebo. Não precisa ninguém olhar para você, o teu líder, o teu discipulador, e falar assim: olha, você está vivendo rasamente, você está na carne. Só você ir lá, ler e olhar. Peraí, deixa eu ver como eu estou. Analise se o homem pôs a si mesmo. Você vai ver. Não precisa ninguém te falar. O Senhor ordena para nós, em segundo lugar, tenha fé. No versículo 5, Simão respondeu: trabalhamos muito a noite toda, Rabi, e não pegamos nada. Mas se você diz assim, lançarei as redes. Pedro, ele sabia que até aquele momento, se eles trabalharam a noite toda, ele não tinha pegado nada. Ele sabia que todos os esforços que ele, como ser humano, tinha tido até ali foram inúteis. Ele se esforçou a noite inteira, mas foi inútil. O resultado da sua força não produziu nada. Mas quando Jesus lança a palavra, ele tem um ato de fé. E fé em quê? Em qualquer coisa. Se qualquer um tivesse chegado ali em Pedro e falado para ele: Pedro, tenta de novo. Pelo pouco que a gente conhece da personalidade de Pedro, ele ia falar: mas você não viu o que eu fiz até agora? Deixa eu ir para minha casa descansar, que à noite eu tenho que voltar aqui e tentar de novo. Mas foi Jesus quem falou, não foi qualquer palavra. Nós temos tido o mau hábito de acreditar e firmar os nossos pés em qualquer palavra. Nós estamos nos desanimando, nós estamos deixando a nossa identidade cair, porque nós estamos nos apoiando em qualquer palavra. Pedro deposita a sua fé na palavra correta, que é a palavra de Jesus. O que nos manterá firmes em fé, irmãos, não é um louvor maravilhoso como nós tivemos hoje, que é importante, lógico, né? A gente não pode falar que não. Tudo é muito importante. Não são os nossos líderes e pastores que nos manterão em pé. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Somos passivos de erros, de falhas, e erramos, falhamos, decepcionamos. Então não somos nós que vamos manter cada um de vocês firmes na fé. A gente vê o exemplo, né? Paulo fala em algumas cartas sobre Demas. Ele fala que ele saúda o meu parceiro, o meu amigo, saúdem ele está aqui comigo. Lá no final, Paulo fala assim: olha, mas não faça como ele, porque ele me abandonou. O ser humano é falho, não firme a sua fé. É importante, a comunhão é necessária, a gente vai ver isso também. Mas a nossa fé, a gente vai permanecer firme nela, se ela estiver na palavra de Deus. Como ter uma fé na palavra de Deus se eu não a conheço?
Se alguém tivesse chegado e falado para Pedro aqui, ó, Pedro, um tal de Jesus falou para você que é para você jogar a rede de novo, Pedro teria jogado? Eu acredito que não. Mas Pedro estava próximo de Jesus. O próprio Jesus falou com Pedro. O próprio Jesus, o próprio Deus quer falar com cada um de nós através da sua palavra. Eu estou aqui falando, o pastor fala, o pastor Mário fala, tantos falamos. Mas cada um de nós precisamos estar perto de Jesus para Ele falar conosco. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, e as primeiras vezes que eu fui convidada a trazer uma palavra, às vezes eu pensava assim, Senhor, mas como se faz isso? Ou quando eu via alguém aqui, falava assim, um dia eu quero levar a palavra do Senhor também. Mas como se faz isso? Irmão, sabe como surge uma palavra como essa? Na leitura bíblica diária. No dia que Deus falou comigo nessa palavra, eu não tinha conseguido ler pela manhã. Eu gosto de ler pela manhã, mas aí eu não vou dormir sem ler. Aí eu peguei minha Bíblia, fui para o meu quarto e fui ler. E aí Deus começou a falar, cada um desses tópicos aqui, ó, que eu vou falar. Eu falei, Alice, corre, pega um lápis para a mamãe. Porque já estava tarde, eu não ia preparar a palavra, mas eu ia anotar o que Deus estava falando. Está tudo anotadinho aqui. É na leitura bíblica que o Senhor vai trazer uma palavra para você, e para você estar aqui abençoando a tua igreja amanhã ou depois. Ele quer falar com você. Ele não fala só com o pastor, ele não fala só com a Aline, ele não fala só com... Ele fala com cada um de nós. Em 2010, irmãos, pasmem, foi feito um estudo onde fala que quase 51% dos pastores do Brasil não liam a Bíblia devocionalmente, diariamente. Não conheciam a Bíblia inteira. Imagina, se pastores não leem a Bíblia, quem dirá o povo? Graças a Deus não é o caso da nossa igreja. Graças ao bom Deus. Porque os nossos pastores, além de ler, ainda pega no pé da gente para a gente ler também. Então, certinho. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Sabe por que a gente fica fraco muitas vezes? Porque a gente está ouvindo qualquer coisa. A gente está ouvindo de um tudo. Mas a gente não ouve a palavra de Deus. Eu estou ouvindo o jornal e eu estou ficando desesperado, e eu estou ficando com medo, e eu estou vendo que está acontecendo isso. Mas me encher da palavra, que é aquela que meu coração vai transbordar de esperança, como a Mirtes falou aqui no começo, eu não ouço, eu não busco. Nós buscamos a palavra na leitura diária, nos estudos, na célula, nos cultos. Tenha fé, exercite a sua fé na palavra, mas para isso, conheça-a, desfrute dela. Em terceiro lugar, o Senhor fala para não caminharmos sozinhos, no versículo 7. Então, fizeram sinais aos companheiros no outro barco para ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundar. Durante toda a história da humanidade, trazida, contada na Bíblia, a comunhão, ela é uma marca muito forte. A gente vê em todo o tempo, desde a criação até o fim, lá em Apocalipse, comunhão. Jesus sempre reforçando a importância de estarmos juntos, de caminharmos juntos. Deus não criou o homem para estar sozinho, em momento algum. O ser humano precisa de outro ser humano, desde sempre. Vocês querem um exemplo? Na infância. Esses dias eu me peguei pensando, Senhor, por que antigamente as crianças não iam para a escola e estava tudo bem? Hoje,
Se a criança não começa a ir para a escola, olha, pela minha experiência, com 1 aninho, no máximo, você começa a enxergar problemas na trajetória. Ou fica muito egoísta, ou acaba ficando uma criança, quando vai brincar com outra criança, bate, ou não tem o mesmo desenvolvimento que as outras crianças que estão todas na escola. Falei, Senhor, mas por que antes não tinha nada disso? Antes tinha-se muitos filhos. Criança convivia com criança. Hoje não. É a geração dos filhos únicos, 2, 3, no máximo 3, né? Criança precisa conviver com criança para se desenvolver saudável e plenamente. Então, desde o nascimento, a criança precisa conviver. Se uma mãe me perguntar, será que eu ponho meu filho na creche tão pequenininho, ou será que eu deixo com a avó? Eu falo, pelo amor de Deus, põe na creche. Porque a gente vê a diferença de uma criança que está lá desde bebezinho e da outra que chega com 3, 4 anos. É muito diferente. É da natureza humana. E olha nós também. Nós precisamos uns dos outros até a gente chegar lá no finalzinho. Precisamos do outro para nos corrigir. Na versão da NVT, o provérbio 27:17 fala: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Te chamaram a atenção? Precisou de correção? É teu amigo. Está te afiando para que você seja uma espada boa na obra. Para que você, na hora das lutas, não seja vencido. Precisamos do outro nas horas difíceis e também nas horas boas. Em Provérbios 17 fala: o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na hora da adversidade. Nós precisamos de pessoas do nosso lado para comemorar as nossas vitórias, porque que graça tem vencer se a gente não tem com quem comemorar? Que graça tem avançar se a gente não tiver com quem dividir os frutos do avanço? E o que seria de cada um de nós no momento de adversidade, no momento de luta, no momento de dor? Nós precisamos entender que nós precisamos um do outro, estar em comunhão, não somente aqui, mas lá fora. Nossa igreja é grande, às vezes não dá para conhecer todo mundo, mas e a tua célula? Como tá as pessoas da sua célula? Você tem ido na célula? Você conhece ainda quem está na sua célula? Se precisa de uma ajuda, uma igreja grande como essa, se não caminha em célula, a gente não consegue atender a todos. Tem pessoas aqui. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vindo. A Aline está sem óculos, viu, gente? Não repara, não. Amém. Aí a gente consegue cuidar de cada um pouquinho. Mas se a gente estiver disperso, cada um no seu canto, na hora da alegria, e aí? Na hora da dor e da tristeza, quem que está do seu lado? Precisamos uns dos outros na obra. Quando Jesus envia os 70 ali para... Jesus já falou, deixa eu ensinando esse pessoal, que logo eu não vou estar aqui mais, eles precisam aprender. Ele envia um para cada canto, 2 em 2. 2 em 2. E a gente segue esse modelo até hoje, né? A gente vai fazer visita, a gente leva. Esses dias eu estava vendo numa página que eu sigo sobre pregação, pregadores, que até quando você é convidado para ir numa igreja, para pregar,
leve a pessoas. Vamos supor, se fosse eu chamo discípulas minhas para ir comigo. Leve pessoas. Tem mais credibilidade quem chega num outro lugar que não na sua igreja para pregar, quando está com seus amigos. Sabia? Estudos comportamentais. Olha como a gente fica mais importante quando a gente está com os amigos junto. Na obra do Senhor. E aqui, como fala no texto, precisamos um do outro na nossa caminhada. Sozinho teria arrebentado com tudo. Eles não iriam suportar o peso de tamanha obra que o Senhor tinha feito. Não adianta nada Deus querer fazer algo grande na minha vida e eu achar que eu me basto e ser sozinha. O que quer que seja que o Senhor tenha de grande para fazer no ministério de cada um de nós, se a gente não tiver um ao outro, a gente não suporta. A gente não resiste, a gente arrebenta com tudo. Eu ouvi também uma comparação bem interessante. Cabelos, ainda mais mulheres. Olhem para suas esposas, para suas amigas, para suas mães aí. Cabelos lindos, né? Cabelos lindos. Cabelo é a moldura do rosto. Aí pega um cabelo, acha um cabelo fora da cabeça, na comida. É bonito? Não. Tem gente que tem pavor de cabelo no ralinho. Você olha assim e fala, ai credo. Por quê? Está fora do contexto. Está fora do contexto. O contexto do cabelo é na cabeça. O contexto do crente é em comunhão. Crente sozinho é feio, igual o cabelo fora da cabeça. Fiquemos firmes uns com os outros. A Milena falou. Amém. Amém. Ai, Joaquim, que lindo, batendo palma. E nós somos lindos porque nós caminhamos juntos. Porque cada dia nós vamos ficar mais bonitos ainda, que nós vamos ficar mais juntos ainda. Eu gostei muito da analogia da Milena sobre a arca. Foi a Milena ou foi o senhor, pastor? Eu achei muito legal sobre a arca. No mesmo lugar onde tem um monte de gente, vai sair sujeira, vai ficar fedido. Mas sai daqui para você ver. Sai daqui para você ver. Essa grande pesca que a gente vê aqui é uma ilustração daquilo que seria ainda maior através da vida de Pedro. O impacto evangelístico que ia acontecer. Pedro, ele pescou muito peixe, mas através da vida dele, ele pescaria muito mais vidas. Aqui falando de obra, irmãos, nós temos estudado aqui de quarta-feira, nós estamos estudando o Sermão da Montanha, que é a constituição do reino de Deus. E quando nós chegamos na parte que fala sobre sermos sal e luz, nós nunca tínhamos visto de uma forma tão profunda a importância de cada um de nós como igreja. Aline, mas por que eu sou importante? Eu não tenho cargo. Porque às vezes a gente pensa isso. Eu não sou líder, eu não sou pastor, não canto. Não. Cada um de nós somos importantes como igreja. E a gente vai ver sobre isso também. Não desista da sua igreja. Não desista de ser igreja. Nós aprendemos aqui que o mundo só não está pior. Está ruim o mundo? Está ruim, igreja? Está difícil? Sabe por que não está pior? Porque ainda existe igreja nesse mundo. Só por isso não está pior. Não desista de ser igreja. Em quarto lugar, tenha um coração quebrantado, versículo 8. Amém? Quando viu isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador.
Pedro aqui, ele reconhece a grandeza de Jesus. Ele via, né, o tamanho do poder que havia naquele homem, porque até então era um homem. Não há outro caminho quando nós conhecemos a Deus em profundidade, porque Pedro aqui ele já estava avançando, ele já estava passando de nível, ele já tinha ido a águas mais profundas, ele já tinha dado um passo de fé, e ele desfrutava já da comunhão dos seus irmãos. Aqui ele mostra para nós que quando a gente conhece a Deus em profundidade, quando a gente tem essa noção da grandeza de Deus, a gente passa a reconhecer a nossa pequenez. A gente começa a entender a nossa necessidade vital de Deus, que sem Ele nada somos. A gente reconhece, quando eu entendo o quanto Deus é grande e que tudo está nele, eu começo a entender a minha dependência dele. Eu tenho uma casa porque eu trabalhei e eu comprei. Peraí, eu preciso entender o quanto Deus é grande e que o que eu sou, o que eu tenho vem dele. Aí a gente passa a se encaixar lá em Mateus, onde a gente está estudando, como um cristão pobre em espírito. É aquele que tem o seu coração quebrantado, ensinável. É aquele que reconhece sua total dependência do Senhor, que sem Ele nada somos. E é a Ele que a palavra diz que é o reino dos céus. A palavra não fala que será, é o reino dos céus. Quer viver o reino dos céus aqui? Seja pobre em espírito. Reconheça o Senhor como grande na sua vida. E o quanto nós, diante dele, somos pequenos. Eu entendo, irmãos, que o mais importante em termos um coração quebrantado, que reconhece a grandeza de Deus, que se deixa moldar, que se deixa levar, que se entende como pequeno, que precisa ser ensinado e guiado, assim como as crianças. O grande poder nisso tudo é que a gente passa a aceitar que só Deus é grande, só Jesus é grande, e não nos vemos mais maior do que ninguém. Sabe por que o ser humano se vê como grande, como maioral, como o bom? Porque ele ainda não reconheceu a grandeza de Deus. Quando ele reconhece essa grandeza, independente da posição que ele se encontra, ele sabe que ele não é maior do que ninguém. Igual o pastor falou, na igreja somos todos iguais, não temos posição, porque o único que é grande, o único que é bom é Deus. Até mesmo o nosso relacionamento horizontal entre nós melhora quando nós entendemos esse relacionamento vertical. Ele é grande, eu sou pequeno. Que Ele cresça e eu diminua. Até o nosso relacionamento horizontal melhora quando a gente entende isso. Outra coisa que o Senhor nos traz para aprendermos e vivermos uma grande pescaria: seja você mesmo. Na parte 10, no versículo 10, na parte B. Deixa eu só achar aqui. Isso. E Jesus disse a Simão: de agora em diante você será pescador de homens vivos. Jesus chamou Simão para ser o quê, igreja? E Simão era o quê? Pescador. Nada de novo, né?
Sim, o propósito. Jesus não quer que a gente faça grandes transformações. Ele não quer que a gente, vou fazer um monte de coisa assim. Não. Ele quer o que tem de único em cada um de nós, para que a obra dele cresça, para que essa pescaria seja grandiosa. Ele não quer que o pescador se torne um CEO, porque agora eu sei o que é CEO, né, Milena? Só quem está no estudo vai entender, quem não veio não vai saber. Ele quer que o pescador continue pescador, mas agora com um propósito diferente. É lá na nossa profissão que o Senhor quer que nós continuemos. Professora, guarda, mecânico, pintor, pastor e tantas outras coisas, médicos, estudantes, porque estudante é profissão também. É lá que o Senhor quer que nós sejamos chamados e façamos a diferença. Só que agora com propósitos diferentes. Ele não mais ia pescar peixes, ele ia pescar homens vivos. O propósito mudou. Ele nos chama para lá onde a gente está, a gente ser diferente. Por que eu estou neste lugar? O que eu estou fazendo aqui? Não é uma pergunta de quem bateu a cabeça e acordou agora. É uma pergunta que cada um de nós precisa fazer. Quando chega na onde é plantado, é na tua casa, é no teu trabalho, aonde você está, o que você está fazendo ali? Você é a diferença naquele lugar? Você é sal e luz naquele lugar? Você pesca vidas naquele lugar? Ou você espanta vidas naquele lugar? O ambiente que você está é mais agradável quando você está lá? Ou você tem a sensação de que dão glória a Deus quando você não está por perto? Davi está rindo. É mais gostoso ter você por perto? Quando você deixa de estar em algum lugar, alguém fala assim: ai, que pena que você não vai estar aqui. E não só porque a gente aprova e vive como todo mundo vive, mas porque quem está lá fora, irmãos, vivendo em pecado, tem sede de pessoas que não vivem da mesma forma. Precisam de nós, fazendo a diferença onde eles estão. Parece que não, mas as pessoas estão exaustas da vida de pecado. E para elas, nós somos ainda uma esperança. Mesmo que nós sejamos perseguidos, mesmo que elas não digam, mesmo que elas falem o contrário, o comportamento das pessoas mostram o quanto elas estão infelizes com a vida de pecado. Por isso a igreja se faz tão necessária nos dias de hoje. Eu vou caminhando para o final. O pessoal quiser já se posicionar. Eu finalizo dizendo que após essa experiência que eles viveram, Tiago, João, Pedro, imediatamente o seguiram, como fala aí no versículo 11. Assim que chegaram com os barcos à beira do lago, deixaram tudo para trás e imediatamente o seguiram. Essa palavra imediatamente, irmãos, ela nos leva a uma noção do que? De um compromisso radical. Por isso que eles deixam tudo naquele momento e nos leva e vão imediatamente seguir ao Senhor. Para ser discípulo de Jesus, essa é a essência. Eu comecei falando da diferença entre discípulo e multidão. E nós aprendemos aqui que a multidão, ela vem num culto como esse
esperando o que ela vai receber em troca. O discípulo está num culto como esse ou em qualquer outro lugar, pensando: quanto eu vou aprender com Jesus para fazer o que Ele faz? A multidão, ela quer receber um milagre. O discípulo, ele quer fazer um milagre. E a essência para ser discípulo é essa: um compromisso radical. Eu gosto de dizer isso, eu sou radical. Sou mesmo, com a minha vida, com a vida da minha filha. Eu não critico ninguém, a fé de ninguém, o posicionamento de ninguém. Mas também não me pergunte. Se me perguntar, vai ter uma resposta radical. Porque eu escolhi que eu quero ser discípula. Porque não me basta mais ser multidão. Está na hora de nós como igreja termos uma inquietação no nosso coração de estarmos na multidão e queremos avançar e ser discípulos. Abandonarmos tudo. Era para nós abandonarmos tudo após ler essa palavra, que eu creio que não é a primeira vez que vocês ouvem ou leem, Era para a gente já ter abandonado tudo, fazer como esses discípulos. A gente tem a fórmula na mão, igreja. A gente viu que esses 3 aqui fazendo isso, abandonando tudo imediatamente, qual foi o resultado? É o mesmo Jesus. Se eu ajo como Pedro, como João e como Tiago, o resultado vai ser o mesmo. Não tem como eu começar a fazer uma coisa errada e ela dar certo, mas também não tem como eu começar a fazer certo e dar errado. O modelo está aqui. Basta a gente fazer igualzinho como eles. Emocionalmente, após um culto de missão, muitos às vezes resolvem então abandonar tudo imediatamente, mas age no emocional. Daqui a pouco está de volta. Eu não tenho emoção que me faça. A não ser que Jesus fale mesmo. Né, Raquel? Cadê a Raquel? Raquel me chamou para a missão. Então, irmãos, não é na emoção, é no entendimento. Eu entendi tudo que o Senhor fez por mim. Eu entendi que quando eu cheguei aqui, a minha pesca foi maravilhosa. Meu barco se encheu de cura. Meu barco se encheu de libertação. Meu barco se encheu de provisão. A minha mente foi renovada. Eu sou outro hoje. Mas eu quero ficar aqui no banquinho. Eu quero continuar a multidão. O Senhor nos chama para termos esse comprometimento radical hoje. Em nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, na nossa família. Somos chamados para fazer a diferença. Tudo que nós vivemos aqui, nós falamos muito sobre isso lá no Avivadas. Tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós ouvimos aqui, domingo após domingo, não pode ficar aqui. Precisa nos acompanhar onde quer que a gente vá. A pesca é aqui. Nós recebemos aqui. Mas como Pedro, Tiago e João, que nessa noite nós decidamos a falar assim: vou segui-lo imediatamente.